Tem muita gente orando e mesmo assim se sentindo vazia. Sabe por quê? Porque nem toda oração toca o céu. Algumas só ecoam no teto. O problema não está em Deus, está em como muitos aprenderam a orar. Com pressa, com fórmulas, com repetições vazias. E o mais curioso, a Bíblia nunca nos chamou para orar apenas com palavras, mas com o Espírito. E é aí que tudo muda. A oração no Espírito não é uma prática mística, nem um ritual de elite espiritual. É um estilo de vida que transforma cada palavra em conexão viva com o céu. E o mais impactante, as maiores figuras da Bíblia, de Jesus aos apóstolos, viviam assim. Eles não apenas oravam, eles incendiavam o invisível. Suas orações mudavam realidades, quebravam cadeias, curavam, direcionavam, despertavam. E se isso funcionou com eles, por que não funcionaria com você? Neste vídeo, você vai descobrir exemplos reais, profundos e poderosos de oração no Espírito e o que essas experiências significam para a sua vida hoje. Prepare-se para deixar para trás a oração mecânica e acessar uma vida de fé viva, transformadora, íntima. O que você vai aprender aqui não é o que te contam nas pregações superficiais. É alimento sólido, é revelação prática. E pode ser a chave para desbloquear um novo nível no seu relacionamento com Deus. Então já aproveita agora, antes de mergulhar nesse conteúdo, e deixa o seu like, porque ele ajuda esse vídeo a alcançar mais vidas. E se esse tema queima no seu coração, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vai crescer com base na palavra, na presença e no poder do Espírito Santo. O que é orar no Espírito? Existe uma dimensão de oração que vai além das palavras decoradas e das repetições automáticas. É como se a alma encontrasse uma trilha secreta que conduz direto ao coração de Deus. Orar no Espírito é essa jornada, íntima, profunda, transformadora. Quando Paulo escreveu aos Efésios para orarem em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, Efésios 6:18, ele não estava se referindo apenas a rezas costumeiras, mas a uma comunicação viva, pulsante, onde o Espírito Santo guia cada pensamento, cada clamor, cada silêncio. Muita gente se perde achando que orar no Espírito é uma prática mística reservada a pessoas mais santas. Nada mais longe da verdade. Trata-se de uma abertura de coração, de uma entrega tão sincera que o próprio Espírito passa a interceder por nós, como diz Romanos 8:26. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Às vezes a oração no Espírito nem tem palavras. São lágrimas, suspiros ou apenas um coração que se dobra sem dizer nada. Quem nunca passou por aquele momento em que já não sabe o que dizer a Deus? Os problemas parecem grandes demais, as emoções confusas demais, pois é nesse exato ponto que o Espírito Santo assume. Ele não exige perfeição na fala, nem eloquência. Ele só precisa de um coração rendido. Oração no Espírito não é sobre o quanto você sabe, mas sobre o quanto você se rende. É claro que isso nos leva a diferenciar dois tipos de oração. Uma delas é a ritualística, aquela feita por hábito, sem presença consciente. Pode até ser bonita de ouvir, mas falta vida. A outra, conduzida pelo Espírito, é viva. Pode ser simples, gaguejada, mas carrega poder, intimidade e direção. Uma fala para Deus, a outra fala com Deus. E essa diferença muda tudo. Orar no Espírito também significa permitir que Ele nos conduza durante a oração. É quando, ao invés de seguirmos um roteiro fechado, damos espaço para que o Espírito direcione o que precisa ser dito ou sentido. Às vezes, Ele muda o foco da oração, trazendo à tona algo que você nem pensava tratar com Deus naquele momento. Outras vezes, Ele silencia tudo e só faz você descansar em paz.
Já viveu isso? Há quem diga que não sabe orar. Mas todo mundo pode aprender. Basta parar de tentar impressionar e começar a se expressar. Um bom começo? Separe 5 minutos, respire fundo e diga ao Espírito: me ajuda a orar. Não precisa de mais nada. É aí que a oração no Espírito começa. Na humildade de pedir ajuda, na disposição de escutar e na coragem de se despir de máscaras. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que esse tipo de oração está ao alcance de qualquer um. Não exige título, cargo, nem anos de caminhada. É para o jovem, para o idoso, para quem está firme e até para quem está em crise. E quando a gente olha para os exemplos bíblicos, vê que foi justamente assim que grandes homens e mulheres de fé oraram, conduzidos pelo Espírito, mesmo nos momentos mais difíceis. E falando nisso, Jesus no Jordão, o Espírito Santo e o início da jornada de oração, tudo começa com um mergulho. Não apenas nas águas do Jordão, mas num compromisso profundo com a vontade do Pai. Jesus, já adulto, se apresenta para ser batizado por João Batista e ali, diante de todos, algo extraordinário acontece. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Lucas 3, 21, 22. Foi um momento decisivo. E repare bem, isso aconteceu enquanto ele orava. Jesus não estava ali passivamente, ele orava. E nesse ato de entrega, a comunhão com o Espírito se manifesta com força e clareza. Esse episódio marca o início visível do ministério de Jesus, mas também revela um segredo espiritual. Antes de grandes obras, vem a profunda entrega. A oração no Espírito não começa em momentos de glória, mas em momentos de humildade. No Jordão, Jesus não estava discursando nem operando milagres. Ele estava em silêncio, submisso, debaixo das águas. Foi nesse lugar de rendição que o Espírito se manifestou. É curioso como muitas vezes queremos ser cheios do Espírito sem antes sermos vazios de nós mesmos. Para quem está começando sua caminhada espiritual ou deseja recomeçar, aqui vai uma lição prática. A melhor forma de receber direção do Espírito é orar com o coração nu, longe dos holofotes, como Jesus fez. Não precisa de multidão, microfone ou performance. Basta fechar os olhos, abrir a alma e dizer: Pai, eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. Você pode fazer isso em casa, sentado na cama, no carro, durante uma caminhada. O lugar importa menos do que a disposição interior. Jesus não precisava ser batizado pelos seus pecados, porque ele não tinha nenhum. Ainda assim, quis se submeter à vontade do Pai. E isso nos ensina algo precioso. Orar no Espírito é mais sobre alinhar o coração com Deus do que apresentar uma lista de pedidos. A oração feita ali foi silenciosa, mas carregada de significado. Um tipo de oração que comunica entrega, prontidão e sensibilidade ao mover de Deus. É impossível ignorar o simbolismo dessa cena. O céu se abrindo, a pomba descendo, a voz do Pai dizendo: Tu és meu filho amado. Oração no Espírito é isso. Um momento em que o céu toca a terra e o coração do Pai se revela ao coração do Filho. E isso não ficou restrito a Jesus. É um modelo para todos nós. Quando oramos no Espírito, também experimentamos vislumbres da presença do Pai, e isso muda tudo. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas ignora o poder da oração no Espírito como canal para essa escuta. No batismo de Jesus, houve uma conexão direta entre oração, manifestação do Espírito e validação da identidade. Ou seja, quando você se entrega em oração verdadeira, o Espírito não só se manifesta, ele também afirma quem você é em Deus. Isso cura inseguranças, restaura propósito e fortalece a jornada. Esse foi só o início da caminhada pública de Jesus. E veja que ela não começou com uma pregação, mas com uma oração. Uma oração que abriu os céus e atraiu o Espírito Santo. Uma oração que
Mudou o ambiente e marcou o início de tudo o que viria. E sabe o que vem logo depois? Jesus no deserto, oração e jejum, guiados pelo espírito mau, saíra das águas do Jordão. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto. E veja bem, foi o Espírito quem o levou até lá. Isso já derruba uma crença comum, a de que todo deserto é sinal de erro ou castigo. Nem sempre. Às vezes, o Espírito nos conduz exatamente para esses lugares de silêncio e escassez, não para nos punir, mas para nos preparar. Lucas 4:1 diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo para o deserto. Ou seja, não entrou fraco, entrou cheio. E isso muda toda a perspectiva da experiência. Durante 40 dias, Jesus jejuou e orou. Não há registro detalhado das palavras que ele usou, mas sabemos que ali ele enfrentou tentações poderosas. Enfrentou em oração. A oração no Espírito, nesse caso, não foi barulhenta, foi resistente. Foi uma oração que sustentou, que blindou a mente e fortaleceu o Espírito. Em momentos assim, orar no Espírito é como segurar firme uma âncora enquanto a tempestade tenta te arrastar. O jejum aqui não aparece como um ritual vazio, mas como parte da oração guiada pelo Espírito. Não é para impressionar a Deus, e sim para alinhar o corpo à alma. Em contextos práticos, você também pode usar o jejum como ferramenta de foco espiritual. Um dia sem redes sociais, uma manhã sem distrações, uma semana com refeições, mas simples e intencionais. O objetivo? Ouvir melhor a voz de Deus e acalmar o ruído interno. Repare que o inimigo também apareceu ali, tentando distorcer a verdade. Mas Jesus, cheio do Espírito, respondeu com a palavra. E é aí que vemos um detalhe poderoso. Oração no Espírito e meditação na palavra caminham juntas. Não se trata de esvaziar a mente, mas de preenchê-la com o que é eterno. Por isso, quem ora no Espírito também ama as Escrituras. Uma boa prática é começar a oração com um salmo e deixar o Espírito conduzir a partir dali. Quantas vezes nos sentimos desorientados, fracos ou cercados por tentações? E quantas dessas vezes buscamos forças só na nossa própria lógica ou nas nossas emoções? O deserto de Jesus mostra que o segredo está em ser guiado, não em ser reativo. Orar no Espírito é deixar de lutar com as próprias mãos e permitir que o Espírito lute com você e por você. E tem mais. Mesmo em isolamento, Jesus não estava sozinho. A presença do Espírito era sua companhia constante. Isso fala diretamente com quem se sente só na caminhada espiritual. Se você está enfrentando um momento difícil, talvez o Espírito tenha te levado ao deserto, não para te punir, mas para te preparar. E como se prepara? Ouvindo, calando o barulho, deixando o Espírito falar mais alto que o medo. Após os 40 dias, Jesus sai do deserto no poder do Espírito. Lucas 4:14. Veja que interessante, ele entrou cheio, mas saiu no poder. Isso mostra que a oração no Espírito durante o deserto não apenas sustenta, mas transforma. E é justamente esse poder que ele leva consigo para os próximos passos. Noite de oração no monte. Intimidade profunda com o Pai Jesus. Não apenas orava, ele vivia em oração. E um dos momentos mais marcantes dessa entrega contínua está em Lucas 6:12, onde lemos que ele passou a noite orando a Deus antes de escolher os 12 apóstolos. Essa não foi uma oração rápida antes de dormir, tampouco um clamor urgente no meio da dor. Foi uma vigília, silenciosa, solitária, mas intensamente viva. Uma noite inteira de conexão com o Pai, sem interrupções. E tudo isso antes de tomar uma das decisões mais importantes do seu ministério. Para muitos, esse tipo de oração parece impossível. Uma noite inteira, dizem. Mas o ponto aqui não é o relógio, e sim
a disposição. Jesus nos mostra que quando queremos tomar decisões alinhadas com o céu, precisamos primeiro nos alinhar com o coração de Deus. E isso não se faz com pressa. Não dá para decidir o futuro ouvindo a Deus só por 5 minutos entre uma notificação e outra. O monte, nesse caso, é mais do que um lugar físico. É um espaço de separação, de foco, de intimidade. Há algo de profundamente libertador quando a gente aprende a separar tempo de qualidade para estar com Deus sem pressa. Sabe aquele momento em que todos dormem, o celular está longe e o mundo parece finalmente calar? Pois é ali que a alma começa a falar e o espírito começa a conduzir. Uma dica prática para experimentar isso: escolha uma noite na semana, desligue as distrações, coloque um louvor suave e abra o coração em oração. Não imponha um roteiro, apenas esteja ali, presente, disponível. Interessante perceber que logo depois dessa noite de oração, Jesus escolhe os 12. Isso nos ensina que decisões espirituais exigem preparação espiritual. Quantas vezes tomamos decisões por impulso e depois oramos para que Deus conserte? Jesus faz o oposto. Ele ora antes. A oração no Espírito aqui se torna bússola. Não é só um alívio emocional, é direção para o caminho certo. Por isso, antes de uma escolha importante, ore, pergunte, espere e esteja sensível ao que o Espírito quer revelar. É também nesse monte que vemos um modelo de relacionamento. Jesus não tratava Deus apenas como uma autoridade a quem se presta contas, mas como Pai com quem se compartilha tudo. Na oração, ele não buscava apenas respostas, mas comunhão. Isso muda nossa postura. Ao invés de orar só para pedir, a gente passa a orar para estar. E quando a presença de Deus se torna suficiente, a oração deixa de ser obrigação e vira refúgio. Não é à toa que Jesus se retirava tantas vezes para esse tipo de oração. Era no monte que ele se reabastecia, se renovava, se realinhava. Orar no Espírito nos dá esse mesmo acesso. A gente entra cansado, sai fortalecido. Entra confuso, sai esclarecido. É uma prática que sustenta a alma e silencia a ansiedade. E mesmo que a resposta não venha no momento, o Espírito testifica em nós que estamos no lugar certo, na hora certa. E depois dessa noite de oração, os discípulos foram escolhidos, mas não eram perfeitos, nem prontos. Eram homens comuns, frágeis, falhos, como qualquer um de nós. E Jesus, guiado pelo Espírito em oração, os chama. Isso diz muito sobre como o Espírito nos ajuda a enxergar além das aparências. No Getsemane, oração no Espírito em momentos de angústia. Chegamos ao jardim do Getsemane, o lugar onde a oração se torna suor, lágrima e entrega absoluta. Ali, Jesus se ajoelha e clama com intensidade: Pai, se queres, passa de mim. Este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. É uma das orações mais humanas e mais espirituais já registradas. Ele não reprime sua dor, ele expõe, ele não nega o medo, ele compartilha. E tudo isso sob a condução do Espírito, que o fortalece quando a alma vacila. O texto diz que, estando em agonia, orava mais intensamente. Lucas 22:44. É impressionante, quanto maior a angústia, mais profunda a oração. Em vez de fugir, ele se volta para o Pai. Em vez de se calar, ele se derrama. Orar no Espírito nesses momentos é isso. É permitir que mesmo na dor a conversa com Deus continue. E quantas vezes, diante de nossas próprias angústias, preferimos o silêncio do desespero à oração da confiança? Jesus leva consigo 3 discípulos, mas eles adormecem. Ele, por outro lado, vigia. A oração no Espírito exige vigilância, porque o Espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Essa frase carrega mais que um alerta. Ela revela uma batalha. Em momentos decisivos, a carne cansa, se distrai, se desvia. Mas o Espírito dentro de nós insiste, resiste, clama. E isso precisa ser cultivado. Um exemplo simples: antes de dormir, escolha orar, mesmo que esteja cansado. Uma frase sincera, uma entrega breve, pode alimentar seu espírito por toda a noite. É nessa oração no jardim que Jesus passa da súplica à rendição. Começa pedindo que o cálice passe, termina disposto a bebê-lo. Esse movimento espiritual só acontece quando a oração é mais do que um pedido, quando se torna uma aceitação da vontade divina. Orar no Espírito nos transforma assim. Muda nossas expectativas, redefine nossas prioridades e nos prepara para suportar aquilo que sem ele seria insuportável. O anjo que aparece para fortalecê-lo é um detalhe muitas vezes ignorado. Mas ele está ali, sinal de que o céu responde à oração sincera, mesmo que não com livramento, mas com fortalecimento. Quando oramos no Espírito, nem sempre somos tirados da situação, mas sempre recebemos graça para suportá-la. Então, ao invés de perguntar por que isso está acontecendo, talvez devêssemos perguntar: o que o Espírito quer me ensinar aqui? O Getsêmani também nos mostra que oração não é ausência de sofrimento, é presença de coragem. Jesus sabia o que estava por vir. Ainda assim orou, ainda assim ficou. E isso nos ensina que a oração no Espírito não nos livra da cruz, mas nos prepara para ela. Oração verdadeira não é fuga da realidade, é força para enfrentá-la. E, logo após esse momento tão intenso, Jesus se levanta e segue firme para o que viria. E mesmo traído e levado à cruz, seu coração continua em oração. E é lá, pendurado entre o céu e a terra, que ele fará uma das declarações mais impactantes já ouvidas. Oração de intercessão de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Não havia mais multidões gritando Hosana. Não havia mais discípulos ao redor. Só o peso da cruz, o escárnio, os cravos e a dor que atravessava o corpo como uma lança invisível. Mesmo assim, Jesus levanta os olhos, olha para os seus agressores e ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. É difícil imaginar maior demonstração de oração no Espírito do que essa. Ele não apenas suportou a dor, ele intercedeu no meio dela. E isso nos ensina algo que poucos querem aprender. Orar no Espírito não é só falar com Deus, é falar com o coração dele. Essa oração, feita em meio ao martírio, nos mostra que a intercessão verdadeira nasce de um coração moldado pelo Espírito, porque a carne quer vingança. O ego pede justiça, mas o Espírito clama por misericórdia. E veja, Jesus não disse isso apenas para cumprir profecias. Ele disse com sinceridade, com amor. Ele sentiu compaixão por quem batia nele. Isso sim é um nível de oração que só o Espírito Santo pode gerar dentro de alguém. Nos nossos dias, o Espírito também nos chama a esse tipo de oração, a interceder por quem nos fere. Não é fácil e ninguém está dizendo que é, mas é possível e é libertador. Quando alguém te trai, te difama ou te abandona, o impulso natural é revidar. Mas o impulso do Espírito é diferente. Ele nos empurra para orar. Comece com uma simples frase: Senhor, eu não entendo, mas eu coloco essa pessoa diante de ti. Esse gesto muda tudo. Não porque a outra pessoa muda, mas porque você muda. Jesus orava assim porque estava alinhado com a missão do Pai. Ele sabia que aquele momento não era o fim, mas parte do plano redentor. A oração no Espírito tem essa característica. Ela enxerga além do agora. Ela ora com visão de eternidade. E é por isso que orar em meio à dor é tão poderoso, porque revela maturidade espiritual e confiança no propósito, mesmo sem entender o processo.
Outro ponto poderoso aqui é que Jesus não esperou que os soldados pedissem perdão. Ele orou primeiro. Isso ensina que a intercessão no Espírito não depende da atitude do outro. É uma escolha sua, uma decisão de amar apesar do ódio, de orar apesar da ofensa, de liberar perdão mesmo quando o outro não o busca. E isso, quando vivido com sinceridade, quebra correntes internas, cura feridas profundas, liberta do veneno, da mágoa. Essa cena da cruz é mais do que um gesto bonito. É uma lição viva sobre o que é ter o coração conectado com o Espírito. A oração de Jesus não foi longa, mas foi eterna. Até hoje, ela ecoa. E esse é o tipo de oração que transforma realidades, não pelo volume de palavras, mas pelo peso de amor que carrega. Uma oração feita no Espírito tem esse poder. Muda o ambiente, toca o céu e redime a terra. E mesmo depois de interceder por seus algozes, Jesus ainda não encerra sua conversa com o Pai. Há mais a ser dito. E mais uma vez, os discípulos seriam impactados profundamente ao perceberem o poder dessa comunhão. Os discípulos aprendendo a orar, ensina-nos a orar. Num certo momento, enquanto Jesus orava em um lugar, os discípulos ficaram observando. Eles já tinham visto milagres, ouvido parábolas, presenciado a multiplicação de pães. Mas o que despertou neles um pedido sincero foi ver Jesus orando. E então um deles se aproxima e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Isso diz muito. Eles não pediram para aprender a pregar ou a expulsar demônios. Eles pediram algo mais íntimo, aprender a conversar com o Pai, do jeito que Jesus fazia. Esse pedido revela que orar no Espírito é algo que também se aprende. Não no sentido de decorar fórmulas, mas de desenvolver sensibilidade espiritual. Jesus, com toda paciência, atende ao pedido e entrega o que hoje conhecemos como o Pai Nosso. Só que esse modelo não foi feito para ser repetido automaticamente. Foi dado como base, como guia. Orar no Espírito é isso. É ter um coração ensinável que busca crescer, que reconhece que precisa aprender a se comunicar com o céu. Muitos adultos evitam esse pedido porque acham que já deveriam saber orar. Mas a verdade é que nunca é tarde para aprender. Um novo convertido e um pastor experiente podem, com a mesma humildade, dizer: Senhor, ainda tenho o que aprender contigo. A oração no Espírito não é sobre experiência acumulada, mas sobre dependência contínua. Quem ora de verdade sabe, cada momento com Deus é único. Cada clamor carrega um sabor novo, uma revelação diferente. Jesus ensinava os discípulos a orar, não só com palavras, mas com o exemplo. Ele se retirava para orar. Orava antes das decisões, orava diante do povo e no secreto. E tudo isso era observado. Por isso, quem quer crescer nessa dimensão deve aprender também a observar. Uma prática útil é ter um caderno de oração, anotar percepções, textos que vieram ao coração, nomes pelos quais o Espírito trouxe compaixão. Esse simples hábito treina o ouvido da alma. Vale lembrar que os discípulos não sabiam o que viria depois: perseguições, viagens, prisões. Mas Jesus sabia. E sabia também que para suportar tudo isso, eles precisariam estar enraizados numa vida de oração no Espírito. Por isso, investia tempo em ensiná-los, corrigia quando adormeciam, encorajava quando duvidavam. Essa pedagogia divina continua viva hoje. O Espírito ainda está disposto a ensinar, se a gente estiver disposto a aprender. E mais, a oração ensinada por Jesus não era centrada no eu, mas no nós. Pai nosso, dá-nos o pão nosso, perdoa nossas dívidas. Isso também é orar no Espírito, é lembrar que a nossa fé não é solitária, é intercessora, é comunitária. Quem ora só por si ainda não entendeu o coração de Deus. Mas quem aprende com Jesus começa a sentir a dor do outro, a necessidade do outro e passa a incluir isso no diálogo com o Pai.
E à medida que aprendiam a orar, os discípulos também seriam preparados para um acontecimento que mudaria completamente o jeito como se relacionariam com Deus. Algo que traria fogo, vento e uma nova linguagem. Pentecostes. Quando a oração se tornou fogo, chegou o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos, como Jesus havia orientado, ainda sem entender tudo, mas obedecendo. Atos 2 descreve o momento em que o céu invade a sala. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E então, línguas como de fogo pousaram sobre cada um, e todos foram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. A oração ali virou fogo, virou explosão, virou poder. O que acontece nesse momento é mais do que um evento espiritual. É um divisor de águas na forma como o homem se relaciona com Deus. Até então, os discípulos oravam baseados no que haviam aprendido com Jesus. Agora, passavam a orar de forma completamente conduzida pelo Espírito. Não era mais apenas repetir palavras ou seguir um modelo. Era o próprio Espírito colocando palavras, sensações, direções dentro deles. Era a oração que ultrapassava a mente e tocava o invisível. A oração no Espírito aqui ganha novas expressões. As línguas não eram aleatórias, eram reflexo de uma linguagem celestial que escapava ao controle humano. Muitos que assistiam ficaram confusos, alguns até zombaram. Mas Pedro se levanta e explica: isto é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. A oração no Espírito não é para causar confusão, mas para manifestar presença. E quando bem compreendida, transforma ambientes inteiros. Essa experiência não ficou presa àquele dia. Ela foi o início de uma vida cheia do Espírito. A partir dali, os discípulos não apenas oravam com ousadia, eles viviam com ousadia, e essa ousadia vinha da oração. Por isso, se você se sente fraco, tímido, inseguro para viver a fé, talvez o que está faltando não é mais esforço, é mais oração no Espírito. Um tempo real de busca, onde você se esvazia para que Ele te preencha. Pode começar em 10 minutos por dia, mas se for sincero, será suficiente para o Espírito incendiar algo dentro de você. Muitos evitam esse tema com medo de exageros ou por experiências passadas. Mas o Pentecostes não é um espetáculo, é um convite. Um convite para que o coração humano se torne morada viva de Deus. E esse convite é feito ainda hoje. A oração no Espírito não é sobre barulho, é sobre profundidade. Às vezes, virá com lágrimas, outras com silêncio. Mas sempre virá com presença, sempre virá com transformação. Algo importante a se notar: todos estavam juntos, perseverando em oração. Isso mostra que a manifestação do Espírito não acontece em isolamento espiritual. Ela floresce quando há unidade, entrega e espera. Orar no Espírito também é saber esperar com fé. E o Pentecostes nos ensina isso, que o Espírito vem sobre quem está disposto a permanecer, mesmo sem saber quando, mesmo sem saber como. E é a partir dessa experiência que Pedro e João, agora cheios do Espírito, caminham até o templo. Era só mais um dia, uma hora comum de oração. Mas o que acontece ali mostra que a oração no Espírito também invade o cotidiano. Pedro e João no templo. Oração como estilo de vida era a hora nona, 3 da tarde. Um momento comum para os judeus subirem ao templo e orarem. Pedro e João estavam indo como de costume, mas agora algo tinha mudado. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Atos 3, 1, 10 registra o que acontece quando a oração vira estilo de vida. À porta do templo, encontram um homem paralítico, pedinte, esperando moedas.
Mas o que ele recebe é muito mais. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O mais marcante nesse episódio não é apenas o milagre, mas a naturalidade com que ele acontece. Pedro e João não estavam em um culto, nem num momento especial de fé. Estavam simplesmente indo orar. Isso nos ensina que quando se vive em oração no Espírito, o extraordinário invade o ordinário. Oração deixa de ser uma atividade isolada e passa a ser uma atmosfera. Você ora andando, trabalha orando, encontra pessoas e sente o Espírito te impulsionando a agir. A oração no Espírito se torna estilo de vida quando não depende de emoção, mas de convicção. Não precisa de ambiente ideal nem de clima perfeito. É algo que se leva consigo. Pedro e João não disseram, vamos orar por você mais tarde. Eles oraram ali mesmo. Às vezes, a gente complica. Espera um culto, uma campanha, um cenário. Mas quando se vive cheio do Espírito, qualquer esquina vira altar. Qualquer oportunidade vira milagre em potencial. O interessante é que o homem esperava moedas. Sua expectativa era limitada ao que ele conhecia. Mas quando alguém ora no Espírito, é capaz de perceber o que o outro realmente precisa, mesmo que ele ainda não saiba. Isso também é intercessão guiada. Às vezes, você se pega orando por alguém e o Espírito te direciona a orar por cura emocional, mesmo sem essa pessoa ter mencionado. Ou a orar por sabedoria, por direção, por libertação. Isso acontece quando a oração não vem só de você, mas passa por você. E mais, Pedro e João não agiram sozinhos. Eles estavam juntos. Essa parceria espiritual nos mostra que Deus honra a unidade. Quando oramos com outros, quando compartilhamos fardos em oração, o Espírito se move com força. É por isso que ter uma vida de oração no Espírito também significa andar com pessoas que oram, que te levantam quando você está fraco, que escutam a Deus junto com você, que não apenas dizem, vou orar por você, mas oram mesmo. O resultado dessa oração foi escândalo, admiração e portas abertas para anunciar Jesus. O homem curado saiu andando, pulando e louvando a Deus. Todo mundo viu. Todo mundo ouviu, e Pedro aproveita a oportunidade para pregar. Isso é outra marca da oração no Espírito. Ela nunca termina só em você. Ela sempre transborda. Ela sempre aponta para Cristo. Se sua oração termina só em você, algo está faltando. Mas quando ela é genuína, leva outros a glorificarem a Deus. E enquanto a comunidade começava a se espantar com o que estava acontecendo ali no templo, um novo movimento espiritual se formava entre os irmãos e a oração tomava uma nova forma, agora coletiva, poderosa, unânime. A igreja primitiva em unidade, oração coletiva no Espírito. Quando os discípulos retornam da cura do paralítico e da ousada pregação no templo, algo surpreendente acontece. Eles não se escondem, não se intimidam. Eles se reúnem com os irmãos e fazem uma oração coletiva que estremece os alicerces do lugar. Atos 4:31 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É a oração no Espírito que se manifesta de forma comunitária e não há como passar por isso despercebido. Essa oração não foi feita com medo, foi feita com coragem. E mais que isso, foi feita em concordância. Eles pediram ousadia, não fuga. Pediram milagres, não comodidade. É isso que a oração coletiva no Espírito faz. Alinha corações, afina vozes, une propósitos. Não são muitas pessoas falando ao mesmo tempo. É um corpo inteiro sintonizado no mesmo clamor. E o resultado é poder. Treme o ambiente, treme o coração, treme até o inferno. Na prática, viver esse tipo de oração nos dias de hoje pode parecer distante, mas não precisa ser.
grupos pequenos, encontros em casa, até chamadas por vídeo. Tudo pode se tornar espaço para essa oração coletiva guiada pelo Espírito. O que importa é o coração unido. Que tal começar com um grupo de 3 amigos? Um dia por semana, 30 minutos de oração juntos, focados num só propósito. Com o tempo, isso se torna uma rotina viva, uma chama acesa que não se apaga. Igreja primitiva também nos ensina que a oração no Espírito produz frutos visíveis, ousadia na pregação, sinais entre o povo, crescimento espiritual. Não era só emoção, era transformação. Por isso, se você sente que sua fé está estagnada, talvez seja a hora de buscar esse ambiente onde a oração coletiva acontece com verdade. Lugares onde você pode ser edificado e também edificar, sem máscaras, sem espetáculo. Outro detalhe marcante é que a oração veio como resposta à perseguição. Eles haviam sido ameaçados, advertidos, mas em vez de recuar, oraram juntos. Em vez de se calarem, se alinharam. A oração coletiva no Espírito é arma em tempos de batalha. É escudo nos dias difíceis. Quando a pressão aumenta, o segredo não é se isolar, é se juntar aos que creem, aos que oram, aos que caminham na mesma direção. E o Espírito responde, sempre responde. Treme o chão, sim, mas principalmente treme o coração. Fortalece os tímidos, desperta os cansados, enche os famintos. Oração coletiva é o sopro do Espírito sobre a brasa do ânimo, reacendendo aquilo que o mundo tenta apagar. Ninguém sai igual depois de uma oração dessas. E foi nesse ambiente de unidade e oração que surgiram as primeiras lideranças espirituais, como Estevão, cheio de fé, de poder e, como a Bíblia faz questão de dizer, cheio do Espírito Santo. E quando o fogo da perseguição se acendeu de forma mais violenta, a oração no Espírito continuou ardendo dentro dele. Estevão, oração no Espírito diante da morte. Estevão não era um dos 12 apóstolos. Era um servo, escolhido para cuidar das mesas e das viúvas. Mas a Bíblia diz que ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5. E foi justamente essa plenitude que fez dele um dos maiores exemplos de oração no Espírito. Quando ele começa a pregar com ousadia, os líderes religiosos se enfurecem, mas ele não se cala. E mesmo cercado por ódio e pedras, sua conexão com o céu permanece intacta. Em Atos 7:55 está escrito que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Isso por si só já é extraordinário. Em vez de fixar os olhos nos acusadores, ele fixa o olhar em Deus. Em vez de se defender, contempla a eternidade. A oração no Espírito nos faz ver além da dor, além da injustiça. Faz a alma atravessar o que é temporal e se agarrar ao que é eterno. E mesmo quando as pedras começam a voar, Estevão ainda ora, mas não ora por si mesmo. Ele intercede, ele repete o que viu Jesus fazer na cruz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Isso é oração no Espírito em sua forma mais pura. Interceder no limite da dor, liberar perdão no ápice da injustiça, confiar quando tudo parece desabar. Orar não para sobreviver, mas para glorificar a Deus. Esse tipo de oração não se fabrica na hora do sofrimento. Ela é cultivada no secreto. Estevão já vivia uma vida no Espírito, por isso, mesmo diante da morte, sua reação foi celestial. Aqui vai uma aplicação prática. Se você quer ter força para os dias maus, comece hoje a orar no Espírito nos dias comuns. Alimente sua fé antes da crise. Estabeleça uma rotina com o céu antes que a tempestade chegue. Perceba também que, enquanto todos o condenavam, Estevão via Jesus em pé.
Em quase todos os textos bíblicos, Jesus aparece sentado à direita de Deus. Mas ali ele estava em pé, como quem assiste com honra, como quem acolhe um servo fiel. A oração no Espírito nos faz experimentar esse tipo de intimidade. A certeza de que, mesmo rejeitados pelos homens, somos recebidos pelo céu. Esse episódio também planta uma semente. Saulo, que aprovava a morte de Estevão, estava ali observando. E aquela oração, aquele perdão, aquele brilho no rosto do mártir, tudo isso ficou na memória dele. A oração no Espírito tem esse poder silencioso. Ela marca, ela transforma ambientes, mesmo quando parece que ninguém está ouvindo. Ela toca corações que ainda estão distantes, mas que um dia vão se lembrar. E enquanto a igreja chorava a morte de Estevão e a perseguição se espalhava por Jerusalém, havia outros que, mesmo em cadeias e açoites, continuavam orando e cantando. E foi dentro de uma cela escura que duas vozes mudaram toda uma prisão. Paulo e Silas na prisão. Oração no Espírito em tempos difíceis. Imagine estar preso injustamente, com os pés acorrentados, o corpo dolorido por espancamentos e a escuridão cercando tudo. Foi exatamente nesse cenário que Paulo e Silas decidiram orar e cantar hinos a Deus, como está registrado em Atos 16:25. Não foi uma oração de desespero, mas de entrega. Não foi uma reclamação, mas um louvor. E não foi uma tentativa de escapar, mas uma conexão real com o céu. Eles estavam feridos, mas a fé deles não estava. Essa cena nos revela algo precioso. A oração no Espírito não depende do ambiente externo, mas da convicção interna. Mesmo em circunstâncias extremas, o Espírito dentro deles era mais forte que as correntes ao redor. É fácil orar quando tudo vai bem. Difícil é cantar quando se está algemado. E é exatamente por isso que essa oração se destaca, porque ela não nasce da emoção, mas da convicção de que Deus ainda está ali, mesmo no escuro. O texto continua dizendo que os outros presos os escutavam. Isso também é oração no Espírito. Uma oração que contagia, que influencia, que evangeliza mesmo sem pregar. Quando você ora com verdade, mesmo em meio à dor, as pessoas ao redor percebem. Isso já é um testemunho, uma aplicação prática. Que tal começar a agradecer mesmo nos momentos difíceis? Faça uma lista, ainda que pequena, do que Deus já fez. Cantar com lágrimas nos olhos é mais poderoso do que cantar com palmas nas mãos. E então vem o terremoto. As portas se abrem, as correntes caem. Mas Paulo e Silas não fogem. Esse detalhe muda tudo. A oração no Espírito não busca só o milagre, busca discernir a vontade de Deus. E naquele caso, o maior milagre não era a liberdade física, mas a salvação do carcereiro. Porque ele, ao ver tudo aquilo, pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos 16:30. Uma oração que começou no escuro resultou em luz para outra alma. Muitos esperam orar para serem tirados da dor, mas Paulo e Silas oraram para suportar com fé. E essa fé foi tão real que impactou toda a prisão. Isso nos ensina que oração no Espírito gera autoridade espiritual. E autoridade não se conquista com palavras bonitas, mas com rendição sincera. Às vezes, você está preso em situações que não entende, problemas, injustiças, demoras, mas o Espírito em você é maior que qualquer corrente. E quando você ora com fé, algo se move, mesmo que não seja o que você esperava. Essa oração na prisão nos leva a repensar como reagimos à adversidade. Muitos se calam, se afastam, se revoltam. Mas os que vivem no Espírito se ajoelham, cantam e permanecem fiéis. E quando fazem isso, inspiram outros a crerem também. Não é sobre ser forte, é sobre ser cheio do Espírito que fortalece. Não é sobre estar no controle, é sobre confiar em quem está. E esse mesmo Paulo que cantava na cela,
Mais tarde escreveria cartas inspiradas, cheias de revelações sobre a oração no Espírito. Ele não apenas viveu isso, ele ensinou com profundidade. E em suas palavras, a gente encontra gemidos que só o Espírito pode traduzir. Paulo ensina sobre orar no Espírito. Ninguém falou com tanta profundidade sobre oração no Espírito quanto Paulo. Ele não só viveu experiências poderosas, como também deixou um legado escrito que atravessa os séculos. Em Efésios 6:18, ele exorta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Repare bem, todas as ocasiões. Não apenas nos cultos, nem só nos momentos de desespero. Paulo está dizendo que a vida inteira pode e deve ser atravessada pela oração conduzida pelo Espírito. Essa prática vai muito além de palavras bem colocadas. Em Romanos 8:26-27, Paulo afirma que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é revelador. Mesmo quando não conseguimos formular uma frase, o Espírito continua orando por nós. Há momentos em que o coração está tão ferido, tão confuso, que só conseguimos chorar. E ainda assim, o Espírito traduz essas lágrimas. Paulo também deixa claro que há um tipo de oração que transcende a lógica humana. Em 1 Coríntios 14, ele fala sobre orar com o entendimento e orar com o Espírito. Ou seja, há momentos em que a mente participa, mas há outros em que o Espírito assume. Isso não é confusão, é profundidade. Quando oramos no Espírito, acessamos áreas que nem mesmo entendemos, mas que Deus compreende perfeitamente. Isso é libertador. Não precisamos entender tudo para sermos ouvidos. Precisamos estar conectados. E como aplicar isso na prática? Comece com a disposição de ser guiado. Antes de orar, peça: Espírito Santo, me conduza. Depois, vá além da lista de pedidos. Inclua tempo de silêncio, escuta, louvor espontâneo, leia um salmo em voz alta e depois apenas fique ali, em reverência. Se vierem lágrimas, deixe fluir. Se vierem palavras que parecem não vir da mente, mas do coração, não reprima. É nesse ambiente que o Espírito trabalha. Paulo vivia isso mesmo quando estava preso, mesmo quando era perseguido. Suas orações não cessavam. Ele orava por igrejas, por amigos, por inimigos. E sempre pedia que os irmãos também orassem por ele. Isso mostra que orar no Espírito não é um dom reservado a poucos. É uma prática acessível a todos que querem viver uma fé viva, verdadeira e sensível à vontade de Deus. Outra marca das orações de Paulo é a gratidão. Mesmo em meio às lutas, ele escrevia: dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Filipenses 1:3. Isso também é orar no Espírito, ser grato mesmo quando ainda não se tem tudo resolvido. A oração se torna um instrumento de fé, não apenas um canal de socorro. A alma encontra descanso porque confia no Deus que escuta além das palavras. E esse ensino de Paulo não ficou só na teoria. Ele estimulava as igrejas a orarem, inclusive com o uso das línguas espirituais. E é sobre isso que ele aprofunda ainda mais, mostrando que há uma forma de edificação pessoal que nasce desse tipo de oração. Oração em línguas, prática espiritual no Novo Testamento. Entre os temas que Paulo tratou com maior sensibilidade está o uso das línguas espirituais na oração. Em 1 Coríntios 14:2, ele afirma que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso por si só já revela o valor dessa prática. Ela transcende a linguagem humana e toca diretamente o coração de Deus. Não é para exibição nem para confundir. É um diálogo entre o espírito humano e o Espírito Santo. O problema é,
que muitos confundem oração em línguas com algo estranho, caótico ou reservado a pessoas mais espirituais. Mas Paulo faz questão de mostrar que esse dom é para edificação pessoal. Em 1 Coríntios 14:4 ele diz: "O que fala em línguas edifica a si mesmo." Ou seja, quando alguém ora dessa forma, está fortalecendo o espírito, mesmo sem compreender tudo o que está sendo dito. Isso é oração no espírito em seu estado mais puro, feita com fé, guiada sem interferência da razão, íntima e poderosa. É importante lembrar que nem todos serão usados da mesma forma, e isso é absolutamente bíblico. O dom de línguas, quando exercido em público, requer interpretação, como Paulo também ensina. Mas na oração individual, no quarto, na intimidade com Deus, orar em línguas é uma prática que alimenta a alma e refina a sensibilidade espiritual. É como sintonizar uma frequência do céu, onde não há ruído humano, só comunhão. Na prática, muitos que nunca experimentaram isso se perguntam por onde começar. A resposta é simples: com sede e rendição. Não se busca esse dom com ansiedade, mas com desejo de edificação. Um passo prático é pedir ao Espírito Santo esse presente, com humildade, sem pressa. Outra dica é orar junto com alguém experiente, num ambiente de confiança, sem julgamento. Às vezes, o dom se manifesta como uma simples palavra ou som, e o Espírito vai conduzindo. Esse tipo de oração traz benefícios que vão além da experiência sensorial. Ela afina o discernimento, fortalece contra tentações, acalma a ansiedade e, às vezes, traz visões, direções ou convicções que não estavam claras antes. Tudo isso é fruto da ação do Espírito, não do esforço humano. E quanto mais se pratica, mais natural se torna. A oração em línguas não substitui a oração com entendimento, mas a complementa com profundidade. Paulo dizia: "Eu oro em línguas mais do que todos vocês." 1 Coríntios 14:18. Não com orgulho, mas com alegria por conhecer esse recurso espiritual. Se até ele, com toda a sua sabedoria e teologia, via valor nisso, quem somos nós para ignorar? Às vezes, é nessa prática silenciosa, estranha aos olhos do mundo, que as maiores batalhas são vencidas, que as maiores curas internas acontecem, que as decisões mais importantes são firmadas. E ao final de sua vida, Paulo ainda incentivava os irmãos a buscarem edificação espiritual constante. Judas, o irmão de Jesus, também ecoaria esse mesmo conselho, apontando para uma vida que se sustenta firmemente através da oração no Espírito Santo. Oração em línguas, prática espiritual no Novo Testamento. Entre os temas que Paulo tratou com maior sensibilidade está o uso das línguas espirituais na oração. Em 1 Coríntios 14:2, ele afirma que quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Isso por si só já revela o valor dessa prática. Ela transcende a linguagem humana e toca diretamente o coração de Deus. Não é para exibição nem para confundir. É um diálogo entre o espírito humano e o Espírito Santo. O problema é que muitos confundem oração em línguas com algo estranho, caótico ou reservado a pessoas mais espirituais. Mas Paulo faz questão de mostrar que esse dom é para edificação pessoal. Em 1 Coríntios 14:4 ele diz: "O que fala em línguas edifica a si mesmo." Ou seja, quando alguém ora dessa forma, está fortalecendo o espírito, mesmo sem compreender tudo o que está sendo dito. Isso é oração no espírito em seu estado mais puro, feita com fé, guiada sem interferência da razão, íntima e poderosa. É importante lembrar que nem todos serão usados da mesma forma, e isso é absolutamente bíblico. O dom de línguas, quando exercido em público, requer interpretação, como Paulo também ensina. Mas na oração individual, no quarto,
Na intimidade com Deus, orar em línguas é uma prática que alimenta a alma e refina a sensibilidade espiritual. É como sintonizar uma frequência do céu, onde não há ruído humano, só comunhão. Na prática, muitos que nunca experimentaram isso se perguntam por onde começar. A resposta é simples, com sede e rendição. Não se busca esse dom com ansiedade, mas com desejo de edificação. Um passo prático é pedir ao Espírito Santo esse presente, com humildade, sem pressa. Outra dica é orar junto com alguém experiente, num ambiente de confiança, sem julgamento. Às vezes, o dom se manifesta como uma simples palavra ou som, e o Espírito vai conduzindo. Esse tipo de oração traz benefícios que vão além da experiência sensorial. Ela afina o discernimento, fortalece contra tentações, acalma a ansiedade e, às vezes, traz visões, direções ou convicções que não estavam claras antes. Tudo isso é fruto da ação do Espírito, não do esforço humano. E quanto mais se pratica, mais natural se torna. A oração em línguas não substitui a oração com entendimento, mas a complementa com profundidade. Paulo dizia: "Eu oro em línguas mais do que todos vocês." 1 Coríntios 14:18. Não com orgulho, mas com alegria por conhecer esse recurso espiritual. Se até ele, com toda a sua sabedoria e teologia, via valor nisso, quem somos nós para ignorar? Às vezes, é nessa prática silenciosa, estranha aos olhos do mundo, que as maiores batalhas são vencidas, que as maiores curas internas acontecem, que as decisões mais importantes são firmadas. E ao final de sua vida, Paulo ainda incentivava os irmãos a buscarem edificação espiritual constante. Judas, o irmão de Jesus, também ecoaria esse mesmo conselho, apontando para uma vida que se sustenta firmemente através da oração no Espírito Santo. Judas 1:20. Edifiquem-se orando no Espírito Santo. A carta de Judas é curta, mas carrega pérolas espirituais poderosas. E uma delas está no versículo 20. Mas vocês, amados, edificando-se na sua fé santíssima e orando no Espírito Santo, é como se ele dissesse: se quiserem permanecer firmes em meio ao caos, aprendam a se fortalecer do jeito certo. E como se faz isso? Orando no Espírito. É assim que a fé cresce, que o ânimo volta, que a alma se reergue. É a oração no Espírito que reconstrói o que a vida insiste em tentar demolir. Essa orientação não era para líderes apenas, era para todos, para os novos convertidos, para os maduros, para os cansados e para os perseverantes. Judas sabia que os tempos eram difíceis e que viriam dias ainda piores. E sua resposta não foi uma estratégia elaborada nem um plano institucional, foi uma instrução simples: edifiquem-se. E o cimento dessa edificação é a oração no Espírito. Ela fortalece de dentro para fora. Edificar a fé é como construir uma casa. Leva tempo, exige esforço e demanda fundamento firme. A oração no Espírito é esse fundamento. Quando alguém ora com sinceridade, sendo guiado pelo Espírito Santo, sua estrutura espiritual se fortalece sem que ele perceba. Pequenas mudanças internas começam a acontecer. As reações mudam, as escolhas se tornam mais sábias. O coração fica mais sensível ao que é de Deus. E como aplicar isso no dia a dia? Judas sugere que essa prática seja contínua, ou seja, não basta um momento isolado de espiritualidade intensa. É melhor orar 5 minutos todos os dias com o coração aberto do que orar 1 hora por obrigação uma vez por mês. Você pode começar dedicando os primeiros momentos do seu dia à oração no Espírito, sem celular, sem correria, apenas você e Deus. Pode ser com louvor suave, pode ser em silêncio, pode ser com palavras espontâneas. O importante é estar disponível.
Outra forma de se edificar é por meio da constância. Judas nos lembra que orar no Espírito não é só para dias bons, é para dias ruins também. Quando a mente estiver cansada, o corpo desanimado ou a fé abalada, orar no Espírito é o que levanta o ânimo. E é justamente nesses momentos que a oração se torna mais valiosa. Não porque ela muda as circunstâncias imediatamente, mas porque muda você dentro delas. Orar no Espírito também refina a audição espiritual. Quanto mais tempo você passa nesse lugar secreto, mais sensível se torna a voz de Deus. Situações que antes te confundiam passam a parecer mais claras. Decisões que te deixavam ansioso agora se tornam mais leves. E tudo isso porque a oração não só fala, ela afina, alinha, equilibra. Ela te lembra quem você é e em quem você crê. E essa edificação pessoal não termina em você. Uma fé firmada no Espírito naturalmente começa a abençoar os outros. A oração no Espírito transborda em ações, em palavras, em decisões. E é por isso que, para quem deseja viver uma vida realmente transformada, é impossível ignorar esse estilo de oração. E se você deseja cultivar isso de forma prática e contínua, é no próximo passo que as chaves se revelam com mais clareza. Lições para os dias de hoje. Como cultivar a oração no Espírito a essa altura? Talvez o coração já esteja inquieto, desejando viver essa dimensão da oração de forma real, constante e transformadora. E sim, é possível. O segredo está na prática. Orar no Espírito não é algo reservado a supercrentes. É uma disciplina espiritual que se desenvolve com entrega diária. O ponto de partida é simples: esteja disponível. Antes de se preocupar com palavras bonitas ou tempo longo, ofereça seu coração com sinceridade. Diga: Espírito Santo, me ensina a orar. Ele vai ensinar e vai surpreender. Comece separando momentos do seu dia para a quietude. Silêncio também é oração quando está carregado de intenção. Desligue a TV, coloque o celular de lado, respire fundo. Pode ser 5 minutos antes de sair de casa, ou um momento depois do almoço. Nesse tempo, abra sua alma, não esconda nada. O Espírito não precisa de formalidade, ele quer verdade. Se você está triste, diga. Se está confuso, confesse. O que importa é estar presente com o coração aberto. Outra prática poderosa é a intercessão espontânea. Ao lembrar de alguém, não apenas pense, ore por essa pessoa. Muitas vezes, o Espírito Santo traz nomes à mente para que você interceda naquele instante. Não ignore. Pare, mesmo que brevemente, e apresente a pessoa a Deus. Isso cria uma sensibilidade que vai crescendo com o tempo. Aos poucos, sua mente será treinada a reagir com oração e não com julgamento ou preocupação excessiva. O louvor espontâneo também é uma chave preciosa. Você não precisa ser músico. Pode cantar palavras simples, repetir um refrão de adoração ou até inventar uma melodia só sua naquele momento. O Espírito ama quando o coração se expressa sem máscaras. Essa liberdade na adoração também faz parte da oração no Espírito. Uma playlist com louvores suaves e inspiradores pode ser o início desse ambiente. Comece com músicas como Oceanos, Hillsong ou Lugar Secreto, de Gabriela Rocha, e permita que a atmosfera se transforme. Outra prática útil é a leitura orante da Bíblia. Pegue um versículo e transforme-o em oração. Por exemplo, ao ler "O Senhor é meu pastor, nada me faltará", diga: "Senhor, eu creio nisso. Mesmo em meio à falta, eu descanso em Ti." Esse exercício treina o coração a orar com a palavra, guiado pelo Espírito. E quanto mais você se alimenta da Bíblia, mais suas orações se alinham com o céu. Discernir a voz do Espírito também requer silêncio interior. Quando oramos no Espírito, muitas vezes ele responde de forma sutil, com uma paz repentina, com uma ideia que se repete,
com um desconforto que nos impede de avançar por caminhos errados. Por isso, após orar, não se levante correndo. Fique um pouco, escute. A oração no Espírito é diálogo, não monólogo. E quanto mais você ouvir, mais vai reconhecer a voz dele. Esse estilo de vida pode transformar sua caminhada com Deus. Não se trata de fazer mais, mas de viver melhor. A oração no Espírito não é peso, é privilégio. É relacionamento, não obrigação. É fonte de paz, não de cobrança. E agora que todo esse caminho foi revelado, a grande questão é: o que você vai fazer com isso? Agora me diz, como têm sido suas orações? Você tem apenas falado ou tem se conectado de verdade com o Espírito de Deus? Porque orar no Espírito não é sobre técnica, é sobre entrega. É sobre permitir que o céu guie suas palavras, seus sentimentos, suas decisões. E depois de tudo que você viu neste vídeo, você ainda vai continuar com aquela oração superficial de sempre? Ou vai se posicionar para viver uma vida espiritual, profunda e verdadeira? Você foi chamado para algo maior. A oração no Espírito não é um luxo espiritual, é uma necessidade urgente para quem quer resistir ao mal, discernir os tempos e caminhar em santidade. E se você chegou até aqui, é porque o Espírito já começou algo dentro de você. A pergunta é: vai cultivar isso? Ou vai deixar passar mais uma vez? Comece hoje. Separe um tempo. Fale com Deus com o coração aberto. Peça ao Espírito Santo que te ensine a orar como Ele quer. E quando fizer isso, observe o que começa a mudar, não só ao seu redor, mas dentro de você. Porque quem ora no Espírito vive uma fé que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. E se esse vídeo te despertou, deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda a palavra a alcançar mais vidas. E se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar conteúdos que alimentam, edificam e te aproximam de uma vida cheia da presença de Deus. Ativa o sininho, porque a jornada está só começando.